Programa de hoje trazendo para você em destaque áudios que revelam a trama golpista. São gravações que a Polícia Federal teve acesso dentro do seu inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no país. Nestes áudios falam militares, inclusive militares indiciados, inclusive militares presos na última operação da Polícia Federal. Falam sobre a tentativa de golpe de Estado. Buscam, dentro das suas argumentações entre os militares e com membros do governo Bolsonaro, dar prosseguimento à tentativa de golpe, após o resultado da eleição de 2022, que cravou a vitória do presidente Lula contra a reeleição de Bolsonaro. Reparem bem, são alguns trechos que nós destacamos para você. Confira. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode acontecer, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. O senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Por incompetência nossa, é isso. Democrata é o não tem que ser mais democrata mais agora. Não vou sair das 4 linhas, acabou o jogo, pô. Não tem mais 4 linhas, agora o povo da rua tá pedindo, pelo amor de Deus. Vai dar uma guerra civil? Vai dar, eu tenho certeza que vai dar, porque os vermelhos vão vir feroz. Força, Guide Preto. Guide Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força sinalizaria hoje, foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Então, começamos e encerramos com Mário Fernandes, o general que está preso e que é apontado como um dos cabeças dessa ação junto das Forças Armadas na tentativa do golpe de Estado. Osmando, chama muita atenção quando se fala totalmente fora do que prevê a Constituição, quando se lembra o golpe de 64, quando se projeta uma guerra civil no país, tudo isso apenas nesses trechos, mas tem muito mais. O que mais lhe chama a atenção nesses áudios revelados a partir dessa investigação da PF, Osmando? Me chama muita atenção nesses áudios a decepção, a frustração, a revolta dos comandados do Bolsonaro, a partir das falas que a gente ouviu aí, sobretudo do coronel Reginaldo e do general Mário Fernandes, a decepção total, absoluta com o Bolsonaro. Bolsonaro deu corda, Bolsonaro planejou, Bolsonaro arquitetou, Bolsonaro instigou, conversou, chamou para conversar, reuniu no Palácio do Planalto, aprovou minuta de golpe, fez tudo o que poderia fazer na arquitetura desse golpe de Estado para poder permanecer no poder e impedir a posse de Lula. O que é que acontece? Os caras foram à luta, os caras botaram a cara, dizem até que estavam prontos a morrer por essa causa, que o povo na rua estava clamando, e aí revela a decepção. Por quê? Porque o Bolsonaro, de última hora, quando não teve a aprovação do comandante do Exército, que foi contrário, foi legalista, foi contrário ao golpe de Estado, ele viu que não podia seguir adiante, porque com aqueles que estavam, eram muitos, mas aquele grupo que estava arquitetando, ele não poderia contar com liderança dentro da caserna para se sustentar no poder. Então, há um fato muito forte aí, que me chama muita atenção, é exatamente essa decepção com a aparente demonstração de que eles acham que o Bolsonaro foi covarde.
Teixeira, a gente viu aí, inclusive, nesses trechos, os militares orientando o próprio presidente da República, à época ainda Jair Bolsonaro, afirmando que estiveram com o presidente, relatando diálogos com o Bolsonaro, definindo data, prazo, dia 12 de dezembro. Então, é uma coisa que vinha, de fato, sendo discutida há bastante tempo e agora a gente entende por que o indiciamento, porque as prisões decretadas em operação da PF tem todo o sentido. Francis. Já estava tudo muito bem esquematizado, apesar de ser uma tentativa atabalhoada, como a gente sinaliza, não tão organizada, com figuras ali duvidosas, havia um planejamento, havia um estudo de como isso seria feito, então não ficou apenas naquele campo do querer fazer. Eles já estavam realmente planejando fazer, dar um golpe de Estado e também assassinar o presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, diante de todas essas provas e desses áudios, me assusta que algumas pessoas que se dizem democratas ainda sigam defendendo que isso tudo não passa de uma narrativa das autoridades, inclusive colocando ali um descrédito na Polícia Federal. E esse mesmo grupo que sempre fala que valoriza, que valorizava as forças policiais. Então, realmente, esses áudios vêm de uma vez por todas para confirmar que o que nós vivenciamos no Brasil realmente foi muito grave e que essas pessoas estão presas porque fizeram por merecer, porque armaram, planejaram contra o Estado Democrático de Direito. E se não fosse um grupo tão atrapalhado, hoje nós não estaríamos nesse momento de discutir uma tentativa de golpe, porque, com certeza, esse grupo já estaria silenciando a imprensa livre, já estaria silenciando as pessoas que se manifestam contra Jair Bolsonaro, e Ananias não tem outro caminho a não ser realmente a responsabilização do ex-presidente da República, porque todos ao redor dele sabiam, planejavam dar esse golpe. Como Bolsonaro não sabia? Não tinha como. Cíntia. Olha, tem dois aspectos aí que eu acho interessante a gente observar. O primeiro deles é que fica muito claro que eles tinham uma intenção de usar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era a pessoa que estava no poder, que tinha a caneta e poderia arregimentar, tornar esse golpe, essa tentativa deles, algo oficial e dar uma certa... Uma capa ali, uma capa de institucionalidade a esse golpe. Inclusive, já tem, né, esse caminho aí da investigação de que eles pretendiam depois assumir. Né? Tinha essa ideia. Era o golpe do golpe. Segundo, e talvez o Bolsonaro soubesse disso. Sim. Apesar de que eu não acho que ele seja tão inteligente. Mas o segundo aspecto é o caráter elitista desse golpe. Porque quando a gente vai olhar o histórico dos golpes militares no Brasil, a gente tem o de 64 também elitista. Por quê? Porque são coronéis. Então, é o pessoal que está lá em cima do topo. Não era uma revolta dos tenentes, como a de 1922, que eles estavam ali acasernados no Forte Copacabana, se juntaram, eram 17, né? 17 militares e um civil, e aí tentaram tomar o poder com o objetivo de promover reforma política. Era um movimento elitista de coronéis, e aí é onde eu queria chamar a atenção. Está faltando algo nessa história. Está faltando algo. Esses coronéis iam fazer isso como? Quem estava à frente das Forças Armadas tinha conhecimento? O que eles iam fazer com os comandantes das Forças Armadas? Então, para mim, está faltando esse fio de ligação para a história. Porque, assim, ok, vamos matar o Lula, o Alckmin, e vamos matar o Alexandre de Moraes. Não seriam eles que assumiriam. Sim. Não tem nem patente para isso. Sim. Precisaria dar Então, assim, para onde ia essa história? Eu gostaria de entender, e eu acredito que a investigação vai levar a isso, porque é preciso, de uma vez por todas, que se passe a limpo nas histórias.
que as histórias no Brasil não fiquem escondidas, que não se coloquem debaixo do tapete com anistia, para a gente não entender como aconteceu. E eu acho muito incrível que isso esteja acontecendo no momento em que tem um filme brasileiro que já teve 1.800.000 espectadores, que pode não ser muito em matéria de Hollywood, mas é muito em matéria de cinema brasileiro, e que trata exatamente dessa ferida. Todos os depoimentos que eu escuto de quem assistiu o filme, da Fernanda Torres, do Celto Mello, a partir do roteiro do Rubens Paiva, dizem que saíram chorando. É como se essas pessoas não tivessem noção do que aconteceu. Sim. E eu acredito que não tinham mesmo, porque o Brasil sempre gostou de esconder as coisas que acontecem aqui no Brasil. E eu só consigo compreender que isso vai ter um final se a gente entender qual era a ideia, porque para mim não está claro. Investigação em curso, Não tá claro. Foram 52 áudios que foram apresentados pela Polícia Federal neste momento, mas de fato, sobretudo no episódio das ações de assassinato, a gente precisa de fato responder algumas perguntas. E só para finalizar, lembra que a gente sempre tinha havia sempre uma certa desconfiança lá no começo, quando o Bolsonaro foi escolhido, e que depois ele colocou o vice dele, depois foi o Braga Neto, Sim. e depois antes era o Mourão. Sempre pairava no ar essa coisa de que o Bolsonaro era uma massa de manobra. E isso foi dito que não, que isso era ignorado. A minha pergunta é, será que não era desde lá atrás? E tem uma hora que Já não era, e aí não deu certo? O Mário Fernandes diz, olha, disse o presidente botar o Braga Neto na defesa, para ele ter mais apoio dos militares. Então, eles eram muito fortes. Por que o Braga Neto na defesa? Eles eram muito fortes a ponto de imprimir a minuta do golpe dentro do Planalto. Então, eles dominavam completamente o governo. Aquela forma atabalhoada é um método. Sim. É um método. Sim. Eu acredito que seja um método, para a gente até não perceber o que estava acontecendo por trás. Alessio. Nanilson, sabe aquela expressão... Eu não vim aqui para explicar, eu vim para tumultuar. Pra confundir. É por aí, porque sim, mas é um método. O Milei, por exemplo, Milei tem um método. É isso. O método do Milei está muito claro. É o mesmo método do Bolsonaro. Toda aquela confusão, aquela chafurda, mas tinha um objetivo por trás, né? Alessio. Só para pegar na base, Ananias, sabe aquela expressão que cão que late não morde, né? Nessa tentativa eles tentaram morder, não conseguiram, né? Mas traz muito daquilo de que, olha, se você está na rede social indo contra o STF, se você está indo contra o sistema eleitoral, se você está indo contra a urna eletrônica, se você está deslegitimando todo um poder judiciário do país, poder eleitoral, a justiça eleitoral, você pode sim ir além, você pode sair ali das redes sociais, da telinha, do celular, enfim, de qualquer aparelho tecnológico e ir para as ruas, como de fato foi o 8 de janeiro, como de fato seguiu ali outras também tentativas, até mesmo na diplomação, como a gente já tinha acompanhado, ou houveram também outros atentados, eu diria, à democracia, porque todos esses atos em conjunto culminaram no 8 de janeiro. Então, trouxeram essa ameaça real à democracia que, hoje em dia, com todas essas revelações, com esses áudios, a gente está vendo que houve, de fato, uma ameaça concreta. Não chegou a se realizar, a se confirmar, como o Francis disse, porque eles eram muito atrapalhados. A Cíntia confirma de que eram ali, de certa forma, um método, né? Mas eu acho que era mesmo incompetência. Eu acho que era, não sei, talvez desconhecimento que poderia vir a acontecer, ou mesmo uma torcida de que Bolsonaro pudesse empreender esse golpe e ali, de certa forma, comandar, orquestrar todo esse grupo de golpistas. E o que eu acho que está acontecendo hoje, Ananias, e até uma estratégia de defesa do ex-presidente Bolsonaro é idiotizar todos esses que participaram. Exato. Que, olha, não conseguiram pegar um táxi, olha, não conseguiram... Enfim, dizer que, olha, eles são tão incompetentes... Papel secreto, com um carimbo secreto gigante. A versão do agente 86. Do agente 86. Né? A Cíntia fala bem quando diz que eles eram pessoas altamente atrapalhadas e tudo, porque o seguinte, eles acreditavam tanto que iria dar certo que eles fizeram de qualquer jeito. Imprimiram no Palácio do Planalto, não tiveram nenhum tipo de preocupação se isso iria vazar ou não, conversavam abertamente, até porque se esses áudios existem, alguém vazou, conseguiram pegar, recuperaram esses áudios, então eles conversavam sem nenhum tipo ali de medo de que isso pudesse vir à tona. Então, eu acho que hoje eles estão passando por esse processo de idiotização por conta disso, em defesa daqueles de cima que não mostraram a cara no primeiro momento e que precisam desse buchão de canhão para poder se livrar dessas acusações. E é mais fácil você livrar a cara
de velhinha defecando, Sim. de pessoas que, para a sociedade, são pessoas com problemas mentais, do que para homens armados até os dentes. É verdade, é o símbolo, né, que passa. E o presidente Bolsonaro, que está indiciado em 3 processos,